Que me foi dada de ministrar nesta noite algo da parte do Senhor para o teu coração. Quero agradecer a vida dos pastores deste lugar, que Deus venha abençoar rica e poderosamente pela oportunidade que me foi dada nesta noite. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique de pé para nós lermos a palavra do Senhor, irmãos. Em referência à palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exalta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Só até aí, irmãos. Podem se assentar. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 2. Nessa noite eu creio que o Senhor vai falar no nosso coração, através daquilo que o Senhor me colocou sobre a minha vida, colocou sobre o meu coração, para estar trazendo para a igreja nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele marcou um encontro comigo e com você, te trouxe neste lugar para você abrir a boca e dar glória, porque a presença do Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que eu trouxe para a igreja nessa noite, eu tenho um tema, irmãos, o poder da oração. Falaremos sobre a oração, o quanto é importante o crente viver em constante oração. Nós temos alguns temas na Bíblia que falam sobre oração. Alguns versículos que vêm relatar sobre a oração. O crente sem oração, ele é uma folha que o vento leva para onde quer. Uma folha seca que cai, que não tem valor. Se nós somos crentes, nós temos que viver em constante oração. Porque a palavra do Senhor diz que a oração é a chave da nossa vitória. Sem a oração, nós não chegaremos a lugar algum, nós não temos a vitória. E eu falei para o Senhor que nessa noite eu iria falar sobre o poder da oração. Eu disse: Senhor, mas como? Já estou há alguns meses, acho que uns 4 meses sem ministrar a palavra do Senhor. E eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, me mostra onde eu devo ministrar. Louvado seja Deus, aonde eu levo a palavra do Senhor, onde os teus filhos estão precisando. E o poder da oração, o poder que uma oração tem na nossa vida. E com a permissão dos pastores, queria contar rapidamente um testemunho, que eu fiz um voto ao Senhor, porque quando nós falamos de Ana, já vimos que falamos de voto. Porque Ana foi uma mulher na Bíblia, a qual fez um voto com o Senhor. O cântico de Ana, a oração de Ana, o voto de Ana. E 1 Samuel vem falar sobre a vida de Ana. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite que eu fiz um voto com o Senhor ainda essa semana. E não é por acaso que eu estou em cima desse altar, mas pela permissão do Senhor. Para que eu viesse contar este testemunho que o Senhor fez na minha vida essa semana, através da minha oração. Eu estava em um serviço, irmãos, não era muito bom. E eu pedi ao Senhor que me desse outra chance, outra oportunidade, outro trabalho, outro emprego. E essa semana o Senhor me mostrou, através de mim mesmo, um outro serviço. E eu queria muito esse serviço e eu fiquei pensando em casa e dizendo, aí veio aquilo no meu coração, dizendo assim: faz um voto com o Senhor, recorre a quem? Ao Senhor. É porque nos momentos de luta, de angústia, nós temos que recorrer ao Deus que nós servimos, mas recorrer em constante oração. Não adianta eu chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero algo, eu quero aquilo, e não ir para os pés do Senhor em oração,
pedir com que Ele faça. Para Ele fazer, igreja, eu tenho que fazer também. O Senhor, Ele opera na minha e na tua vida. Mas eu tenho que fazer porque Ele quer algo de nós. E o algo que Ele quer é a oração, que é o contato que eu e você tenho com o Senhor. Igreja, muitos crentes estão deixando de lado a oração, deixando de orar, passa o dia inteiro ocupado por muitas coisas, até mesmo antes de dormir no final do dia cansado, não tira 5 ou 2 até 3 minutinhos para falar com o Papai do céu. Que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima, é Ele que nos dá força. E eu falei, Senhor, se Tu me confirmar esse trabalho qual eu estou Te pedindo, quando eu tiver a oportunidade, eu irei contar o testemunho, não para me engrandecer, mas para engrandecer o nome santo do Senhor, que é Ele que faz todas as coisas na nossa vida. E eu comecei uma campanha com os meus filhos, de 7 dias, de segunda a segunda, de 7 dias eu fiz essa campanha. E disse, Senhor, no final dessa campanha eu vou começar esse trabalho em nome de Jesus. E no final da campanha de 7 dias, à meia-noite, orando ao Senhor, lendo a palavra e orando, eu e os meus filhos no meu lar, meia-noite, o Senhor me deu vitória. Foi em constante oração, 7 dias orando, 7 dias permanecendo de fé, recorrendo ao Deus que nós servimos, igreja. Então nós temos que recorrer a Ele em oração, permanecer orando ao Senhor por algo que nós queremos que Ele vai nos entregar, mas é através da minha e da tua oração. E eu disse, Senhor, quando eu pegar o microfone, eu irei contar esse testemunho, que eu fiz esse voto, que eu iria contar o testemunho para a igreja, para engrandecer, crescer a fé dos irmãos. Porque muitas das vezes nós dizemos, mas por que o Senhor opera na vida daquela pessoa e não opera na minha? É porque eu não sei se aquela pessoa vive em oração, em constante oração, e o Senhor operando cada vez mais, porque está em oração. Então é através da nossa oração. Se nós voltamos para a palavra do Senhor nessa noite, o poder da oração. Então Ana orou e disse ao Senhor, exalta o Senhor o meu coração, pode exaltar, no Senhor a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Igreja, o voto que Ana fez com o Senhor é que se o Senhor desse um filho a ela, a qual ela vinha pedindo em constante oração. Mas Ana orava ano após ano, Ana subia ao monte para orar, descia à casa do Senhor para orar, e nada era feito. E muitas das vezes Ana perguntava, mas Senhor, eu estou em constante oração. Eu estou todo tempo, todo dia, todo ano subindo ao monte para orar, e o Senhor ainda não me ouviu, porque Ana orava com a boca e não com o coração. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite, ora com a boca, mas também com o coração. Aquebranta o teu coração, aleluia, diante do Senhor, para que Ele venha ouvir a tua oração. Quando Ana orou com o coração, o Senhor ouviu o seu clamor, o seu choro. O ouviu e entregou o qual ela queria. Nós sabemos da história de Ana. Ana era casada com Penina. Ana era casada com Elcana. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Penina e outra Ana. Penina tinha filhos. Tudo que ela queria era filhos. E porém Ana não tinha filho. Ana só tinha o Deus que nós servimos. Eu quero te dizer que nessa noite que o mesmo Deus de Ana é o Deus que te trouxe neste lugar. O mesmo Deus de Ana é o Deus que operou na minha vida e que pode operar na tua vida, fazendo aquilo que tu queres que Ele faça através da tua oração. Isso é o poder da oração. É o poder de nós dobrarmos o joelho e falar com o Senhor. E muitas das vezes a gente diz assim, mas Senhor, eu venho orando tanto tempo por algo para te me entregar e tu não me entrega, mas por quê? Porque é no tempo determinado do Senhor. Às vezes nós queremos no meu, você quer no seu tempo, mas é no tempo determinado do Senhor.
A palavra do Senhor fala que Ana subia de ano após ano. Mas o Senhor disse, é no meu tempo, Ana, não é no teu. É no tempo determinado do Senhor que a vitória vem. É no tempo determinado do Senhor que chega aquilo que tu queres para a tua vida. E ano após ano subia naquele lugar, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Mas o Senhor queria mais da vida dela. O Senhor queria mais. O Senhor queria que ela fizesse renúncias. Porque muitas das vezes ela dava ouvido a Penina, outra esposa do seu esposo, que dizia para ela, Ana, eu tenho filho e você não tem. Há quanto sofrimento para uma mulher só. Aí nós vamos voltar para o dia de hoje e dizer, mas missionária, eu não tenho uma Penina na minha vida. Graças a Deus. Porque naquela época os homens podiam ter 2 ou mais mulheres. E hoje só uma, graças a Deus, né, irmãs? Amém, graças a Deus. E naquela época eles tinham uma ou mais. Então Penina tinha filhos e Ana não tinha. Mas Ana servia a Deus e Penina não. Então Penina chegava e dizia para Ana, Ana, eu tenho filho e você não tem. Mas a porção dobrada que o seu esposo dava era maior para Ana. Porque ele tinha amor por Ana. Por que não dava para Penina que tinha filhos? Porque o amor dele por Ana era maior. Porque Ana servia ao mesmo Deus que nós servimos. Aí nós chegamos no dia de hoje e dizemos, mas eu não tenho uma Penina em casa. A Penina de hoje é um filho nas drogas. A Penina de hoje é uma falta de desemprego na nossa vida. A Penina de hoje é uma tribulação financeira. A Penina de hoje é uma tristeza no coração. É uma depressão. É uma angústia, é uma ansiedade, que o que está acabando com o nosso jovem é uma ansiedade. Essa é a Penina que atrapalha o jovem, a nossa vida de hoje, que nós só venceremos com o poder da oração. Como ela venceu. Ana passava por toda aquela tribulação. Mas quando chegava no dia dela subir ao monte, ela estava lá. Eu ainda orando há pouco na minha cadeira ali, eu falei, Senhor, envia pessoas para este lugar, Pai. Há quantas pessoas morrendo de depressão, mas não querem caminhar para a casa do Senhor. Achando que Deus vai fazer sem dobrar o joelho, sem estar aos pés do Senhor. E tem coisas que é só com oração. Tem coisas que é só com oração. Porque eu quero dizer para a mulher neste lugar, você está com luta, está sofrendo, está com problema, mas esteja disposta a servir a Deus. Esteja disposta a caminhar. Esteja disposta a buscar a presença do Senhor. Porque, igreja, deixa eu te dizer nessa noite, o tempo que nós temos é para buscar o Senhor. Os tempos estão difíceis. Não é novidade para ninguém que os tempos de hoje para buscar a Deus está difícil. Você vai numa esquina no bar, está lotado. Mas você vai na casa do Senhor, tem 1, 2 ou 3. Aí nós vamos nos esfriar. Nós vamos nos preocupar, não. Nós vamos para os pés do Senhor, que o Senhor vai trazer. Se tem promessa, Ele vai trazer. Se tem promessa, Ele vai buscar lá onde está e vai trazer para a casa do Senhor. Porque aonde eu estava e Ele me trouxe para a casa do Senhor para falar do seu amor, para sentir a sua presença. Então eu quero dizer nessa noite, abre a tua boca para dar glória. Deus te trouxe neste lugar para dizer que Ele te ama, que Ele está contigo, meu irmão, minha irmã. Ele está contigo, haja o que houver, dobra o teu joelho e fala com Ele que Ele te ouve. Porque tu serve um Deus lindo, tu serve um Deus grande que está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando para a palavra do Senhor, Ana subia ano após ano, sofrendo com aquele problema de esterilidade, mas o Senhor testou a sua fé. O
O Senhor já sabia que ela era estéril. O Senhor já sabia que ela queria um filho. O Senhor já sabia da dificuldade que ela vinha passando dentro do seu lar, com a outra esposa, o provocando de todas as formas, porque a Penina tinha filho e ela não tinha. O Senhor sabe de tudo. Muitas das vezes a pessoa diz, o irmão diz, eu vou fazer isso bem aqui que o pastor não está vendo. Mas Deus está vendo tudo na nossa vida. Deus sabe da nossa fé. Deus sabe do teu deitar, o teu levantar. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Quantos fios de cabelo caem por terra. Deus sabe de tudo. Não adianta nós nos enganar. Nós nos engana. Uma vez eu vi um pregador falando que nós nos engana, mas não, jamais nós vamos enganar o Senhor. E Deus sabia de tudo qual Ana vinha passando. Mas Deus disse, não, é no meu tempo. É no tempo determinado que eu determinar que eu vou entregar a vitória a ela. Deixa ela renunciar ao que ainda tem dentro dela. Deixa ela orar e cada vez mais com o coração. Ela está orando com os lábios, mas eu não estou ouvindo só o do seu coração. Deixa ela quebrantar mais o coração para poder eu vir dar a vitória a ela. Como Deus se alegra com o coração aquebrantado. Por que Davi fez tudo aquilo que nós sabemos? Que os irmãos que são conhecedores da Bíblia sabem o que Davi fez. Davi fez um dos pecados da Bíblia que fala. Davi pecou contra o Senhor, mas mesmo assim foi um homem segundo o coração de Deus. Por que, igreja? Porque Davi tinha o coração aquebrantado diante do Senhor. Deus se agrada do meu e do teu coração aquebrantado. E Deus deixou com que ela se aquebrantasse, que o coração dela viesse ficar quebrantado. Chegou o momento de Ana subir ao monte mais uma vez para orar, a casa do Senhor para orar. E ali o profeta Eli chegou diante dela e disse, Ana, você está embriagada. Não era embriagada, porque muitas das vezes nós entramos no nosso quarto com tanto problema, tanta dificuldade, e nós entramos no nosso quarto chorando aos pés do Senhor, só eu e Ele, só você e Deus, que parece que nós estamos embriagadas, mas nós estamos ali com o coração aquebrantado, chorando aos pés do Senhor. E Ele nos ouve. E ela chegou, não tinha mais palavra, igreja, para falar com o Senhor, porque tudo a qual ela já tinha falado, e disse, Senhor, não adianta mais. Eu já fiz voto com o Senhor, eu já falei tudo, eu já subi de ano a ano, eu já fiz tudo que o Senhor queria, não tem mais jeito, o Senhor não me dá um filho. Eu já disse, agora eu vou fazer um voto com o Senhor. Se tu me deres um filho varão, eu darei ao Senhor, igreja. Hoje, quem é a mãe que o Senhor dá um filho, ela vai e entrega a adoção, entrega lá para a igreja, está aí, pastor. Toma de conta aí do meu filho. Entrega, ninguém quer entregar o seu filho. E Ana diz assim, Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou entregar para trabalhar para ti, para a casa do Senhor. Eu só vou amamentar quando diz mamãe, eu entrego para o Senhor. A Ana chegou a esse ponto de falar para o Senhor, eu só quero ter essa criança. Eu só quero sair, porque depois de Samuel, Ana teve outros filhos. Aí o Senhor viu o choro de Ana. Ouviu o choro de Ana. A palavra do Senhor fala, o cântico de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração exalta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. E o Senhor ouviu a oração. O Senhor disse, agora chegou o meu tempo. Agora chegou a minha hora de te abençoar. Porque agora tu chegou diante de mim com o coração aquebrantado.
Agora o poder da tua oração chegou aos meus pés. E agora vai para casa, porque eu te darei aquilo que tu me pedes. É com o coração aquebrantado que chega aos pés do Senhor. É com o coração aquebrantado, igreja, que a nossa oração chega aos pés do Senhor. Aí nós vamos para desistir. Ana não desistiu. Continuou. Quantas vezes nós queremos desistir de algo que nós insistimos e até agora o Senhor não fez, então eu vou desistir, deixar para lá. Não, igreja, nós temos que persistir na perseverança do nosso Deus. Se você serve a Deus, você tem que insistir. Deixar a palavra desistir de lado e insistir como Ana fez. Insistiu até a sua bênção chegou. Insistir como Jacó, que Jacó disse: eu só largo o Senhor quando Ele me der a minha bênção. É isso que o crente tem que fazer. É isso que nós temos que fazer. Ana não orou com a boca, mas orou com o coração aos pés do Senhor. E o Senhor o ouviu. E o Senhor deu um filho a ela que se chamou o nome Samuel. Por quê, igreja? O nome Samuel. A palavra do Senhor fala, porém Samuel ministrava perante ao Senhor. Ela teve o filho, desmamou e entregou diante do Senhor. Está aqui, Senhor, estou pagando o meu voto contigo, porque a palavra do Senhor diz que mais antes não fazer do que fazer um voto e não pagar. Se nós fazemos um voto com o Senhor, nós temos que pagar, ser fiel. Por quê? Porque quando nós fazemos um voto, igreja, o Senhor, Ele vai lá e cumpre. Ele é fiel com cada um de nós. Então nós temos que ser fiel com o Senhor e pagar o voto. Foi o que Ana fez diante do Senhor. Entregou o seu filho Samuel à casa do Senhor, para que trabalhasse ao Senhor. Então nessa noite, que os irmãos fiquem com esta palavra do Senhor sobre a vida de Ana, a qual Ana entregou o seu filho ao Senhor. Deus deu e ela o devolveu. Foi para quê? Para engrandecer a fé dela. Foi para quê? Foi para o Senhor mostrando que é fiel na vida dela e que era no tempo determinado do Senhor. E Ele permanece fiel na minha e na tua vida. Ele permanece fiel na nossa vida. Então nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração, deixar a dificuldade de lado. Eu sei que não é fácil nós subirmos em cima do altar e dizer: missionária, você não sabe o que eu passo, o que eu venho passando no dia a dia, você não sabe o que eu venho passando para você dizer, para deixar de lado. Mas se nós servirmos o Deus, nós temos tudo em nossa vida. Ainda agora há pouco a pastora falou: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Igreja, reflita esta palavra: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nada vai nos faltar diante do nosso Deus, aleluia. Nada nos falta se Ele permanece conosco. Nós temos que permanecer firme na presença do Senhor. Muitas das vezes nós baixamos nossa cabeça, nos entristecemos por algo que nos acontece no dia a dia, seja onde for que nos acontecer, mas nós temos que sempre lembrar desta palavra: não, o Senhor, Ele é meu pastor e nada vai faltar na minha casa, nada vai faltar no meu trabalho, nada vai faltar no meu filho, nada vai faltar na minha família, porque Ele é o meu pastor e nada vai nos faltar, aleluia. Abre a tua boca para dar glória, para agradecer a Deus pelo dia de hoje, porque Ele é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, visita os quatro cantos da tua casa nessa noite, Pai. Hoje é um culto diferente, aleluia. Quando eu entrei nesta casa, quando eu entrei nesta igreja, o Senhor disse que seria um culto diferente. Então abre a tua boca para dar glória. Diz nessa noite, levanta a tua voz de profeta nessa noite. Começa a profetizar sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre o teu
Espírito Santo. Agradeça a Deus pelo aquilo que tu tem. Pare de blasfemar e de reclamar, igreja, mas agradeça pelo pastor que ele tem sido na tua vida. Agradeça por ele não ter deixado faltar nada sobre a tua casa, nada sobre a tua família. Se está faltando, ele vai encher o teu azeite. Basta tu profetizar como fez aquela viúva que profetizou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que permanecer adorando a esse Deus. Nós temos que permanecer na presença do Senhor como fez Ana. Ana não desistiu do propósito que Deus tinha sobre a vida dela. Ana permaneceu sendo fiel ao Deus que nós servimos. E eu quero te dizer que o mesmo Deus de Ana é o Deus que está neste lugar. É o Deus que me trouxe nessa noite para dizer: pastora, não desiste, pastor, não desiste, porque eu vejo a promessa de Deus sobre este lugar. Aleluia, Espírito Santo da verdade, passeia no meio da tua igreja, Pai amado, passeia no meio da tua igreja, Pai, passeia no meio da tua igreja, Espírito Santo, a tua igreja te busca. Aqui neste lugar tem pessoas que oram, tem joelho no chão dobrado por este lugar. Oh, Espírito Santo, tu és o nosso pastor e nada vai nos faltar. Enche os vasos de azeite neste lugar. Enche com a tua presença, Pai. Enche com a tua presença. Muitas das vezes nós precisamos só te buscar para nós ser cheio da tua graça, ser cheio da tua presença. Muitas das vezes nós queremos desistir, Pai, mas tu és maior do que tudo, todos os problemas, qualquer ansiedade e depressão nessa noite, em nome de Jesus, está repreendida em nome de Jesus nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo, assim como tu fez com Ana, faz na nossa vida. Nós temos que continuar buscando, igreja, a tua presença. Porque Ana não desistiu de orar. O poder da oração de Ana chegou aos pés do Senhor. E o poder da minha oração e da tua chegará aos pés do Senhor se você tiver fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Se eu tenho fé, eu tenho que permanecer na presença do Senhor, buscando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ana permaneceu diante do Senhor. Ana teve outros filhos, Deus deu vitória. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite para a igreja. Que o Deus de Abraão é o mesmo Deus deste lugar. O Deus de José é o mesmo Deus deste lugar. Muitos estão esquecendo do que Deus fez no passado e continua fazendo no nosso meio. Muitos estão achando que Deus não faz mais milagre. Muitos estão achando que Deus não tem poder para tirar o meu esposo da prostituição, do álcool, do vício. Que Deus não tem mais poder para libertar o meu filho, a minha casa. Muitos esquecem, igreja, nos tempos de hoje, que o mesmo Deus que fez com José faz na minha e na tua vida. Que o mesmo Deus que fez o povo atravessar o Rio Jordão é o mesmo Deus que visita este lugar nessa noite. E que é o mesmo Deus que nos entrega a vitória. Recebe a vitória do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus lindo, Deus de poder, Deus de glória. A tua graça nos basta, Senhor. Eu sei que o Senhor está neste lugar, porque eu já senti a sua presença. Aleluia, Espírito Santo. Não é fácil. Eu digo para a igreja que não é fácil. Nós temos o coração de Ana, de persistência, de insistir,
Naquilo que nós queremos não é fácil. Mas desistir fica muito difícil. Desistir da oração, desistir de continuar buscando por algo que nós queremos, fica muito difícil. E com Ele fica mais fácil. Porque eu entrego a minha oração a Ele. Porque eu falo com Ele pela madrugada, pelas manhãs. Porque Ele me visita, Ele visita cada um de nós. Igreja, Deus está a todo momento, a todo tempo comigo e com você. Basta que nós tenhamos confiança nele. Basta que nós temos fé nesse Deus que nós servimos. Porque Ana teve fé ao insistir naquilo que ela queria. E ela teve vitória. Se nós insistir, nós teremos vitória. Se nós insistir, nós teremos vitória sobre aquilo que nós queremos. Não desiste daquilo que tu vem buscando ao Senhor. Não desiste daquilo que tu vem pedindo ao Senhor. Daquilo que tu vem insistindo ao Senhor. Possa que Ele não faça hoje. Possa que Ele não faça amanhã. Possa que Ele não faça daqui a um mês. Porque o tempo é dEle, a hora é dEle, o minuto é dEle. O tempo é dEle, determinado por Ele. Para Ele fazer tem que ser no tempo determinado do Senhor. Porque se fosse no nosso tempo, né, pastor, tudo seria fácil. Era rápido. Eu quero hoje, hoje já acontece. Não. É no tempo determinado do Senhor. É no tempo certo do Senhor. Eu não sei porque o Senhor está insistindo para me dizer que é no tempo certo do Senhor. Se fosse no meu tempo, algo que eu já venho pedindo ao Senhor há muito tempo, já teria feito, mas eu estou esperando no Senhor. Eu estou insistindo em oração no Senhor. Eu estou esperando o tempo dele, mas eu estou insistindo no poder da oração. A oração, ela tem um poder. A oração, ela tem um poder de chegar aos ouvidos do Senhor. Eu costumo orar das minhas orações e dizer: Senhor, ouve a minha oração. E muitas das vezes eu falo assim: Senhor, faz com que a minha oração passe da telha, do teto da casa e chegue até a Ti. Não observando que o Senhor está ali do meu lado, orando comigo. Que o Senhor está ali me abraçando. E o Senhor abraça pessoas neste lugar. O Senhor recolhe lágrimas de pessoas neste lugar. Ele abraça pessoas neste lugar e diz: acalma o teu coração que eu estou aqui do teu lado. Mas é no meu tempo, acalma o teu coração. Teu coração é quebrantado, mas acalma o teu coração que é no meu tempo que vai chegar a tua vitória. Aquilo que tu tem me pedido. Então que os irmãos venham ficar nessa noite com esta palavra. E refletir o que Deus fez na vida de Ana para fazer na nossa vida. Mas é em constante oração. É não desistir de orar, de buscar. Eu vou estar orando, fazendo uma oração com a igreja. Quero que os irmãos fiquem de pé. Pela permissão dos pastores, estar orando nessa noite com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Abre o teu coração para o Senhor nesta oração. Abre o teu coração e os teus lábios para falar com Ele nessa noite. Abre o teu coração. Aquebranta o teu coração. Faça como se hoje fosse o último culto da tua vida. Que o Senhor já está esperando para nos levar para morar com Ele. E lá não haverá tormento, não haverá dor, problema algum. Só verá glória, aleluia, como será lindo, louvado seja Deus. Mas nós temos que permanecer aqui em busca da nossa salvação. Orando ao Senhor. Fala com Ele nessa noite. Deixa o Senhor te usar nessa noite. Igreja, fala com o Senhor nessa noite. Não importa se é criança, jovem, mulher, homem, adulto. Fala com Ele nessa noite. Que Ele está aí do teu lado para te ouvir. Para ouvir o teu clamor. Abre o teu coração nessa noite, igreja. Pede aquilo que tu queres nessa noite para o Senhor. Maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido. Senhor, diante
diante do teu altar, eu quero te orar a ti, com o coração aquebrantado diante do Senhor. Eu quero te pedir por este ministério, por esta igreja, Pai amado. Eu quero te pedir por cada um dos teus filhos, teus servos, que o Senhor trouxe neste lugar. Pai amado, eu quero te apresentar cada um, criança, jovem, adulto, mulher, nesta hora. Eu quero te apresentar este ministério, a tua igreja, este culto de quarta-feira, Senhor. Que cada um venha sair daqui sentindo a tua presença. Que cada um venha sair daqui, Pai, com a tua graça, com a tua glória. Espírito Santo, nessa noite, te faz presente neste lugar, através dos louvores que vão ser entoados, através, Senhor, desta oração. Pai amado, Senhor, coloca anjos para passear no meio da tua igreja, com a espada desembainhada. Espírito Santo vai visitando, Pai, a tua igreja nessa noite, vai ouvindo a oração, vai recolhendo lágrima neste lugar, vai enxugando lágrima, vai ouvindo, Senhor, os teus filhos, teus servos, nesta noite, Pai amado. Ah, Espírito Santo, eu sinto a tua presença sobre este lugar, eu sinto a tua glória sobre este lugar, Senhor. Como disse Davi, não retira o teu Santo Espírito da nossa vida, mas que o teu Santo Espírito venha permanecer conosco, venha habitar sobre a nossa vida, venha habitar sobre a vida dos teus filhos, teus servos. Senhor, eu digo que é tudo pela tua permissão. Se tu trouxe cada um nessa noite, foi para falar no coração de cada um. Pai amado, eu quero te agradecer pela oportunidade que me foi dada. Permanece conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos sempre. Amém e graças a Deus. Eu quero agradecer, irmãos, o pastor, a pastora, pela oportunidade. Dizer para os